Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Perspectivas, o seu programa de entrevistas aqui do SBT News. Hoje o nosso convidado é o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri. Diretor, muito obrigado, viu, pela entrevista. Prazer é todo meu. Diretor, são 40 anos de operação, 50 anos de fundação da Itaipu Binacional. Para quem não acompanha tão de perto, qual a importância da Itaipu Binacional para o nosso país e qual tem sido o foco, então, da atuação dela? A Itaipu completa 50 anos com duas características fundamentais. A primeira é uma revolução da engenharia. Imagine há 50 anos atrás construir uma obra daquele tamanho. Não tinha software, não tinha calculadora científica, foi algo fantástico da inovação e da ciência. Mas revolucionário também foi o modelo de gestão da empresa. Afinal de contas, nós estamos falando de dois países distintos. O Paraguai não tem 7 milhões de habitantes, o Brasil 204 milhões de habitantes. As diferenças culturais, econômicas são muito grandes. E mesmo assim, por 50 anos, vem dirigindo a empresa, até porque 50% é do Paraguai e 50% é do Brasil, e dirigindo de forma muito tranquila, muito de construção. A diferença também é que, por ser uma empresa binacional, ela não é nem paraguaia, nem brasileira. É uma empresa que tem regras próprias, leis próprias, dirigida por dois países que indicam os seus dirigentes. Por exemplo, eu sou o diretor-geral brasileiro, tenho um diretor-geral paraguaio, e nós temos como missão, isso desde 2005, Brasil e Paraguai, que é uma nota só, dizendo o seguinte: a nossa missão é produzir energia barata, de qualidade, mas também investir em políticas ambientais e sociais. Essa marca de Itaipu, e é a única no Brasil, é uma marca porque a matéria-prima de Itaipu é a água. Portanto, a defesa do meio ambiente é a defesa dos interesses de Itaipu. E esses 50 anos foram marcas muito fortes nisso, nas relações entre dois países, na eficiência e na manutenção da usina e numa margem de investimentos bastante grande na quitação da usina e investimentos ambientais. Antes da gente aprofundar, diretor, como está o abastecimento hoje para quem está em casa entender? Itaipu Binacional é responsável por quais pontos de abastecimento no país? Olha, Itaipu, ela já produziu 25% de toda a energia elétrica consumida no Brasil. Hoje, ela representa 10%. Ela diminuiu? Não, ela diminuiu. A economia cresceu e cresceu bastante a energia alternativa, que é a energia solar, que é a eólica e a fotovoltaica. Essas duas energias que cresceram hoje ocupam 30% da produção de energia no país. Portanto, com isso, Itaipu, com seus 10%, passou a ser um backup, um corpo de bombeiros. Funciona assim: tanto a energia a eólica como a fotovoltaica, se, por exemplo, o tempo fechar e parar de ventar, elas param. Não é uma energia firme. Então, Itaipu passa a ter esse papel. Se o tempo fecha e se não tem vento, a Itaipu dobra a sua produção na hora e garante a existência e a produção da energia necessária. O nome disso técnico é energia firme. A Itaipu garante ao Brasil, e claro, ao Paraguai, uma energia firme e garante que as pessoas tenham energia em casa e que as famílias possam usufruir dela, assim como também as empresas, se necessário. Um exemplo rápido: no começo do ano passado, uma torre no Ceará, ela teve um problema e caiu a torre. Interrompeu toda uma região do Brasil sem como transmitir a energia elétrica. Nesse momento, Itaipu é acionada e em 3, 4 horas ela produz energia suficiente para atender a população. Então ela tem um papel hoje mais estratégico do que 25 anos atrás. Hoje ela é responsável para qualquer tipo de crise na produção de energia, estar presente e responder à demanda do país. Uma fonte de segurança, então, né? E eu queria falar sobre o leque de investimentos, né? Como que a Itaipu Binacional tem ampliado esse leque de investimentos? Quais são as prioridades da sua gestão? Os investimentos que eram feitos até o ano passado eram investimentos na manutenção da usina, lógico, na sua preservação, eram investimentos realizados também para inovação tecnológica, porque, afinal de contas, a inovação é constante, e parte dos recursos que sobravam, que eram poucos, nas políticas ambientais, que é a matéria-prima da usina. Entretanto, de fevereiro do ano passado para cá, foi eliminada a dívida, foi quitada a dívida de Itaipu. Portanto, hoje Itaipu está absolutamente quitada, e 50% é do Brasil, 50% do Paraguai. Os 50% que cabe ao Brasil tem sido destinado para a manutenção da usina e para investimentos na política ambiental. Tanto que nós fizemos um novo estudo técnico
e detectamos que 434 municípios do Paraná e Mato Grosso do Sul emitiam resíduos para o reservatório. Ora, se os resíduos chegam no reservatório, o tempo de vida do reservatório diminui, chama assoreamento. Isso vai ser, o lago pode ser assoreado. Quando acabar o reservatório, acaba a usina. Então, nós amplificamos para os 434 municípios investimentos em políticas ambientais, tais como curva de nível, reciclar lixo nas áreas urbanas, erosão. E esses investimentos, que chegou à casa de R$1 bilhão, faz com que melhore a qualidade de vida da população, gere emprego, mas na essência, lá na ponta, evita que o resíduo chegue até o lago e mantenha a sua vida. Isso foi feito até o ano passado, de forma muito direta. Os municípios gostaram muito porque receberam recursos e também isso resolve uma demanda mundial, que é a questão da crise climática. E tem produtos de energia também, por exemplo, hidrogênio verde, outras formas, né, que não é energia hidrelétrica, acredito que também estão no radar, né, nessa toada da preservação do meio ambiente, enfim. Isso, elas são presentes, não estão no radar. Hoje, a Itaipu tem um parque tecnológico, o Parque Tecnológico de Itaipu. Ali nós desenvolvemos pesquisas para inovação tecnológica para a usina, peças, equipamentos, mas também de alternativas energéticas. O hidrogênio verde, ele é pesquisado dentro de Itaipu há mais de 15 anos. Ele está no estágio muito maduro, a gente é muito visitado por outros países que têm interesse em construir joint ventures, parcerias conosco, universidades fazem pesquisa lá, que nós estamos chegando naquele estágio do preço de escala para colocar isso no mercado. Ao mesmo tempo, olhando o futuro, como eu lhe disse, a usina ela tem um fio d'água, o reservatório é muito grande, são 135 quilômetros, para você ter uma ideia, só do lago. Nós vamos desenvolver ali a produção de energia solar a fio d'água. As placas solares, que todos conhecem, colocadas em parte do reservatório, produzindo energia solar, que vai somar a energia elétrica que nós também produzimos de forma hidroelétrica, juntas para o país. Então, a ideia é manter o nosso nível de produção, que é muito alto. Hoje nós somos a terceira maior usina hidrelétrica do mundo e somos a usina hidrelétrica que mais produziu energia no mundo, em toda a história. Então, nós temos tudo isso garantindo o país e, ao mesmo tempo, a produção alternativa do hidrogênio verde, que é olhar bem o futuro, e a energia solar, que já é um fato concreto, que pode, somados, baixar ainda mais a tarifa que é oferecida ao mercado hoje. E é isso que importa, né? Para quem está em casa, que deve estar assistindo, pode estar se perguntando, tá, mas a tarifa, né, continua alta. Existe já um plano, né, diretor, para que haja uma queda nos valores no bolso, né, dos brasileiros, que é o que a gente quer, né? A gente precisa falar aqui em palavras claras. Como que está esse plano? E o senhor está otimista com a queda, então, desse valor da tarifa? Estou. É uma proposta do presidente Lula e ele tem nos cobrado com muita frequência políticas para reduzir a tarifa. Porque é muito importante que a população tenha energia, mas é importante que ela seja de qualidade e barata. Senão não vale a pena, você não consegue pagar, não adianta ter energia. Qual é a ideia? A ideia é que agora que nós quitamos toda a dívida, que a gente vai devagar baixando essa tarifa. O ano de 2023 a tarifa foi de $16,71, um valor em média trazido para o Brasil que pressiona para baixo o preço médio da tarifa de energia no nosso país. A energia elétrica Itaipu é a terceira mais barata do Brasil. E, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo para que o ano de 2024, 25 e 26, a tarifa não sofrerá nenhum aumento. Os R$16,71 que foi pago o ano passado será mantido para os próximos 3 anos. Qual a novidade? A partir do ano de 2027, a nossa expectativa é que essa tarifa caia dos 16 em torno de $12. É uma queda bastante grande. Então, nós temos aí, acenando para o futuro, primeiro, nenhuma alteração do valor da energia produzida por Itaipu e uma queda bastante grande no ano de 2027. Isso é muito bom. Agora, deixa eu somar 2 respostas que eu lhe dei para esclarecer ao nosso público. Itaipu representa 10% da energia produzida no Brasil. Logo, se eu reduzir o preço da energia em 40%, na sua conta é 4%, porque 10% de 40% é 4%. Então, às vezes, a população fala assim, puxa, era 16%, baixou para 12%, mas só deu 4%, 3% na minha conta.
É porque ela não produz toda a energia do país. Uma parte do todo, né? Precisa do esforço também de outros setores para que haja na ponta essa queda. Que pode ocorrer com o aumento de investimentos como estão ocorrendo na hidrelétrica, não só na hidrelétrica, mas também na questão das energias fotovoltaicas e eólicas. Cada dia tem mais investimentos nessa energia, barata e limpa. Então, se nós temos essas duas crescendo cada vez mais, ocupando mais espaço, Itaipu quitada, a tendência é que o preço médio caia cada vez mais. A boa notícia é que, pelo menos, aumento, a população pode ter certeza que não terá. E sim, a redução, eu posso garantir, porque, conforme disse, a Itaipu é do Brasil e do Paraguai. Sim. E foi um acordo assinado pelos Ministérios de Relações Exteriores dos dois países, fizeram já um grande acordo, que até o final desse ano o acordo será produzido e aprovado pelo Poder Executivo dos dois países, será remetido ao Congresso Nacional, que tende a aprovar esse acordo, óbvio, vai baixar a energia. Com isso aprovado, não há como mudar esta regra. Portanto, está dado o valor e está dado o momento em que isso ocorrerá. Uma boa notícia, além desta, para a população, aí para o setor empresarial, é que o Paraguai ele é obrigado a vender a energia que ele não consome de Itaipu para o Brasil. Consequentemente, se ele quer vender para o Brasil, ele quer uma tarifa alta. Neste acordo realizado este ano, o Paraguai, a partir do ano de 2027, poderá oferecer a sua energia ao mercado livre, ao setor industrial. Portanto, com isso, ele vai ficar sujeito às variações de mercado, que sobem ou descem, mas não vai brigar com o seu sócio, governo brasileiro, para manter a tarifa alta. Então, você vai ter mais oferta de energia para o setor industrial, e se tem mais oferta de energia, a tendência do preço é diminuir, e ao mesmo tempo não estará disputando com o seu sócio, que é o Brasil, uma tarifa mais alta para obter mais recursos. Com isso também é permitido que a gente não só baixe para esses 11 e 12, dependendo da realidade, podemos baixar ainda mais. Ainda mais. Para você que vai chegando agora, a gente está entrevistando o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Diretor, o senhor falou sobre a extensão, né, da Itaipu, e um ponto que me vem à cabeça é a questão da segurança da barragem e outros pontos, né? O que a Itaipu tem feito para que não aconteça nada de pior? A gente está tão em alerta, né, diretor, dados desastres aí, desastres naturais, a gente já teve quebra de barragens em Minas Gerais, em outros pontos. O que tem sido feito e qual é o risco hoje de que algo, né, aconteça e como está sendo monitorado de perto pela Itaipu? Sua pergunta tem muito fundamento pela realidade que estamos vivendo hoje e pela idade da usina. Estamos falando de uma usina que começou efetivamente a funcionar há 40 anos. Portanto, ela existe há bem mais de 40, 50 anos. Ocorre que, como naquela época eu havia dito na introdução, não havia software, não havia os cálculos, não eram tão precisos, tudo ali foi feito a mais. Na dúvida, a barreira é mais larga. Na dúvida, é mais alta. Como não existia a certeza e a precisão dos programas de computador como hoje, a usina ela é muito mais parruda, ela é muito mais resistente. E, além disso, o investimento que fazemos em manutenção e preservação da usina é mais alto do que a média das usinas privadas. Como as usinas privadas têm que ter uma margem de lucro para vender, nós não temos que ter lucro, somos públicos. Portanto, a preservação de toda a usina, dos seus equipamentos, da manutenção dela, é uma política prioritária da gestão. Concomitante a isso, que também é segurança, que é a sua pergunta, existe a atualização tecnológica. Imagine, todo o equipamento da usina foi feito na década de 70, portanto, analógico. Hoje nós estamos fazendo uma transição que levará 17 anos, já rodou 3, faltam ainda 14 anos, que nós estamos fazendo toda a transição, saindo do analógico, e, com isso, ampliando a capacidade de segurança e de acompanhamento da vida da usina. Por isso, o cálculo técnico que se tem, e existe, é que a usina tem um tempo previsto de 194 anos. Hoje, por conta dos estudos, do acompanhamento dos engenheiros, nós temos um quadro técnico de nível altíssimo, são em torno de 1.300 profissionais, ampla maioria deles engenheiros e engenheiras, que acompanham exatamente a nossa capacidade de produção, a segurança e principalmente a preservação. Por isso que nós temos aquela preocupação ambiental, porque para a usina ficar bem, você também quer acompanhar a evolução da água. Sim. E aí tem uma coisa interessante, que
As pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, quando vem a imagem delas da usina de Itaipu, ela imagina aquela usina enorme e tem assim um escoadouro saindo aquela água. Aquilo não é comum, aquilo é mais comum nas fotos. O ano de 2023, por exemplo, a gente chama verter. O vertedouro foi aberto 2 vezes. Esse ano não foi aberto nenhuma vez ainda. O que é o vertedouro? É quando o nível de água sobe e nós achamos que está passando do limite de segurança, nós abrimos o vertedouro, ele escoa por ali e vai para o leito do rio. Consequentemente, não pressiona a estrutura da barragem. Então, e hoje o sistema de alerta é muito acurado, é muito realmente ponto. O senhor acredita que não tem nenhuma possibilidade de nada pior acontecer, né? Porque existe esse acompanhamento ali para e passo. Existe, e não existe. É importante destacar uma coisa. Primeiro, vamos entender que no Rio Grande do Sul teve regiões ali que o nível de água subiu o suficiente para 10 mil anos. Estou falando de 10 mil anos, não estou falando de 10 anos. Ou seja, tem limite. Mas no nosso caso, nós temos uma estrutura de acompanhamento ex-ante e ajusante. O que quer dizer isso? Que nós analisamos, não é só quando a água está chegando, a gente analisa todo o fluxo. Porque o Brasil ele tem como se fosse um mapa das usinas hidrelétricas. Então, onde a água passa, é porque dizem que águas passadas não movem moinho. Não, a usina move, porque ela passa numa usina, passa em outra e vai passando. Então, tem todo um acompanhamento que não é ali da nossa região como está o nível de água. Isso é analisado a 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros antes, nós já estamos avaliando como está. Inclusive, nós temos uma estrutura, se nós tivermos que em algum momento abrir o vertedouro, isso é previsto bem antes, porque tem também população ribeirinha, em especial no Paraguai, que optaram em não sair da margem. Lhes foi oferecida a oportunidade de sair, mas é uma questão cultural. Então é preciso, quando chega esse nível de abrir o vertedouro, a Itaipu ela avisa e retira as famílias de lá, as leva para um lugar seguro e quando a água baixa novamente... Isso sempre acontece? Sempre acontece. Isso é comum, porque no momento que o nível de água sobe, você tem que abrir o vertedouro. Consequentemente, você vai ampliar o volume de água no leito do rio, a água vai subir às margens e nós temos que retirar os ribeirinhos. Seria muito mais prático fazer casas para eles, um pouco mais para o alto, o que não seria nenhum problema financeiro para Itaipu. Mas é uma escolha das famílias. Opção, né? É uma opção cultural. Agora, falando sobre o Rio Grande do Sul, nós tocamos aqui no tema. Existe uma mobilização do governo, né, para as usinas, enfim, para que a tarifa de energia para os gaúchos, né, seja de alguma forma ali abrandada? Como que está essa mobilização e essa movimentação dentro do governo federal? Tem alguma novidade nesse sentido? Olha, o quadro que nós temos é o seguinte. Quando a ANEEL ela tira uma tarifa para a população pagar, no caso daqueles que pagam a partir do custo de Itaipu, quando chega a final do ano, é feito um cálculo. Quanto que a população pagou e quanto que a Itaipu recebeu. Se faltar dinheiro, no ano seguinte você sobe um pouco a tarifa para compensar. Caso sobre dinheiro, isso é devolvido à população. O ano passado ocorreu isso, foi devolvido, um valor muito pequeno, de centavos, mas foi devolvido à população. Fato interessante que naquele mês, foi o mês de junho, a inflação diminuiu porque o dinheiro foi devolvido à população. Este ano, o valor detectado é de 1,2 bilhões de reais. Esse dinheiro ele teria que ser devolvido à população, que vai dar alguns centavos para cada um que pagou a sua conta de luz e pagou mais do que devia. Algo em torno de 40, 50, no máximo 60 centavos cada um. A ideia do governo federal, isso não passa por Itaipu, é uma decisão do Ministério de Minas e Energia e, claro, a decisão do presidente Lula. É pegar esse 1 bilhão e 200 e transformá-lo numa forma de reduzir, a ponto de eliminar, a conta de luz, em especial das famílias mais pobres do Rio Grande do Sul. É uma maneira desse recurso que toda a população contribuiu, porque é público, investir lá de tal maneira que a população possa ter um pouco de sossego até o final do ano. Isso está sendo feito, a elaboração disso pelo ministro Alexandre Silveira, junto com a Casa Civil, com o ministro Costa, com o presidente Lula, porque tem que ter um modelo legal. O modelo mais prático é uma medida provisória, porque não dá para esperar. Mas claro que isso implica conversar com outro poder, que é o Congresso Nacional. É claro que tanto o presidente Arthur Lira como o presidente Rodrigo Pacheco são muito sensíveis ao que está acontecendo e não teremos novidade. Mas é uma questão de respeito, de negociação, que os poderes dialoguem e fechem um acordo.
Isso está andando, né? Claro, isso leva algum tempo porque é uma construção de um projeto, mas ou via medida provisória, ou via uma outra política de antecipação que a lei permita, isso tende a ocorrer o mais breve possível. Isso é mais uma das várias políticas públicas que o governo federal está fazendo para amenizar o sofrimento da população. No que se refere a barragens, existe no Brasil uma Associação Brasileira de Manutenção de Barragens, a ABRAGE. A Itaipu participa. Então, nós colocamos técnicos de Itaipu a serviço da associação para que, de forma coletiva, também a gente possa ajudar. Lógico, além de recursos, de corpo técnico de bombeiros que nós mandamos para lá, a verdade é que nós estamos saindo daquele primeiro momento em que a gente mandou bombeiros, mandou produtos, colocou nossa equipe à disposição, agora para o momento mais planejado da crise. O que é isso? É o governo ter um órgão, no caso é um ministério extraordinário, que ele cria, para olhar o conjunto do problema que tem no Rio Grande do Sul e trabalhar de forma conjunta. Isso é muito positivo, porque senão fica assim, você quer ajudar. Aí você manda para onde? Para Porto Alegre. Eu quero ajudar, vou mandar para onde? Porto Alegre. E aí Porto Alegre recebe muitas doações e outras cidades menores, até mais pobres, até porque a gente não conhece quais são, acabam não recebendo. Então a ideia é ter um órgão que possa, de forma coletiva, olhar o que precisa e poder ajudar e levantar, né, o Estado como um todo, que será uma tarefa, em especial do governo federal, do governo estadual, mas também de toda a população. Tá aí então, o diretor-geral da Itaipu mostrando, né, e apontando essa possibilidade, que é usar esse recurso ali que, digamos, sobrou, né, para usar em benefício dos gaúchos ali com a tarifa de energia. Para fechar nossa entrevista, diretor, o senhor comentou aí sobre o Congresso, o senhor foi deputado por muito tempo, né? Sim. Foram 4 mandatos? 5. 5 mandatos, então. Sente falta, sente saudade ali do Congresso? Porque agora o senhor está num perfil, num cargo técnico, né? Num cargo ali completamente diferente do Congresso Nacional. Como que está sendo essa experiência? Olha, é claro que eu sinto falta do debate nacional. A minha formação é na área de economia, sempre atuei na reforma tributária, comissão de finanças e tributação. Sinto muita falta desse debate nacional. Mas em termos de entrega à população, a Itaipu me realiza muito mais. Afinal de contas, é uma empresa gigante, né, onde nós trocamos experiência todos os dias e a gente pode investir muito em tudo que nós conversamos. Além da produção de energia, lutar pela redução de tarifa, lutar por investimentos melhores para o território, investir em políticas ambientais, fazer parceria com outros ministérios. Eu diria a você que estou me sentindo muito mais desafiado na Itaipu do que como parlamentar. Eu não tenho dúvida que a gente contribui muito mais para o país hoje dirigindo a empresa. Perfeito, então. NVR trazendo suas considerações ao programa Perspectivas. Muito obrigado, viu, diretor, pela sua disponibilidade e sua atenção aqui ao SBT. Muito obrigado.